Oi, gente, estamos de volta depois das nossas férias. Nós estamos retornando à unidade 3, onde o assunto é falando sobre a integração do território brasileiro. Nós vamos iniciar hoje o tema 3, falando sobre o espaço rural brasileiro, e essa é a aula 3 do sétimo ano, e eu sou a professora Ana Menezes. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso novo conteúdo. Nessa área, o nosso espaço rural, ele é uma área que normalmente nós ocupamos pelo setor primário da economia. Então se destaca a agricultura, principalmente a agricultura em pequenos minifúndios, a agricultura familiar. Temos a agricultura extensiva destinado a tudo que é produzido, boa parte do que é produzido nessas grandes áreas, contando com a tecnologia, ser destinadas à exportação. Nós temos a pecuária, onde se desenvolve muito, é bem diversificado. Nós encontramos o gado, né? Nós encontramos os suínos, ovinos, as aves e encontramos também o extrativismo, tanto vegetal, mineral e animal. O vegetal ele se destaca mais tendo em vista o número de produção, como o babaçu, como o cacau, como o açaí, como muitos outros frutos que se tira da área rural. Então, essas atividades elas se desenvolvem bastante, bem como o turismo. Nós temos o ecoturismo e o turismo rural também se desenvolvendo nessa área. Na agricultura, nós encontramos uma diversidade muito grande, tendo em vista que nós temos uma ampla área que se planta café, laranja, feijão, soja, milho, a cana-de-açúcar. Muitos tipos de agricultura se destacam no nosso país. No entanto, desponta a carne bovina, onde o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Encontramos aqui a imagem, nessa imagem mostra o tipo de produção pecuária que nós temos no nosso país e encontramos também a pecuária de corte, o gado de corte, muito voltado, destinado à exportação. O Brasil já teve seus altos e baixos na questão da exportação desde 2000 a 2020, hoje ocupa um dos grandes cenários mundiais na questão da exportação de carne, ocupa um dos primeiros lugares na exportação de carne no Brasil. A concentração fundiária ela é marcada pela quantidade de terras na mão de poucas pessoas. Então, é muito comum no nosso país, um país tão grande, ter uma grande concentração de terras. E essas concentrações de terra, elas estão divididas em várias regiões. Região Nordeste é uma região que é uma concentração muito grande, nós vamos ver mais à frente, mais adiante. Parte da produção que sai do nosso país está voltada às grandes propriedades, onde nós trabalhamos com o sistema de monocultura. Essas grandes propriedades têm como donos os latifundiários, que são os proprietários dessas terras concentradas em suas mãos. A essas terras nós damos o nome de latifúndios, que é uma grande área territorial, cujos donos são poucos. No nosso país, dividido por região, nós encontramos aqui uma porcentagem aonde nós vemos que a região centro-oeste é onde está localizada boa parte dos latifúndios do nosso país, ou seja, das grandes concentrações de terra, bem como a região nordeste vem em segundo lugar. Os minifúndios, eles são pequenas propriedades, propriedades de médio e pequeno porte, e é muito comum também na região Nordeste, mas principalmente na região Sul. E tudo que é produzido é voltado para o mercado interno, produto esse que nós consumimos diariamente. Nós temos aqui imagens de Sarges falando, né, criticando a questão da concentração fundiária do nosso país. Essas charges são muito utilizadas em provas de concurso de vestibular, falando, né, identificando a necessidade da divisão de terras mais justas. Em se falando em terras, o sistema de plantação no nosso país, ele tem o que nós chamamos de sistema de plantation, que é um sistema adotado desde o período colonial, onde era concentrado em um tipo de agricultura, conhecida como monocultura. Plantation, plantação, significa um tipo de sistema agrícola, ou seja, voltado apenas a um tipo de produção.
Normalmente é realizada em grandes áreas, grandes espaços territoriais, como os latifúndios, e é utilizada, no caso, na época colonial, era utilizada a mão de obra escrava. Hoje em dia, nós temos pessoas que trabalham no sistema de plantation, recebe muito pouco, a remuneração tende a ser muito baixa. 21% das terras ocupadas no Brasil são pequenas propriedades e 45% desses estabelecimentos rurais são grandes latifúndios, onde concentra-se boa parte da produção dos latifúndios voltados à exportação. Essa imagem nós encontramos um gráfico mostrando as grandes propriedades estão concentradas na região norte, centro-oeste e nordeste. Devido a essa concentração de terra na mão de poucas pessoas, formam-se os movimentos sociais do campo. Essa concentração fundiária começa a agravar e a formar mais problemas como o desemprego, a miséria, a violência e a migração também da população do campo para as grandes cidades. Essas questões elas acabam contribuindo para a formação de organizações como o MST, Movimento dos Sem Terra. Esse movimento, eles exigem uma reforma agrária, e a reforma agrária, na verdade, são medidas do governo voltadas para garantir a distribuição das terras, né? No regime de uso de propriedade. Uma vez que esses agricultores têm o direito de reter essa terra, eles têm que fazê-la produzir. Então, a reforma agrária, ela é considerada uma redistribuição de terra com o objetivo de fazer com que parte dessa população, desses agricultores, passem a produzir e render e dispor de renda para o nosso Brasil. As demarcações de terras indígenas já são diferentes. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ela verifica as áreas que podem concentrar uma comunidade indígena rica em cultura, em desenvolvimento, onde ali eles podem desenvolver toda a questão da religião e da sua etnia. Essas terras são demarcadas através de uma lei que foi instituída em 1996 para identificar, sinalizar os limites do território ocupado por esses povos indígenas, dando a eles o direito de viver em suas terras, sem medo de perderem elas. No Brasil, nós temos várias áreas, reservas indígenas, mas boa parte delas estão concentradas mais na região norte, como mostra o mapa, bem como algumas na região centro-oeste, mais propriamente ditas no estado do Mato Grosso. Já a expansão da fronteira agrícola significa dizer que é um avanço da área da agropecuária. Mesmo tendo as grandes latifúndios, ainda assim muitos produtores, né, com o objetivo de crescer, de expandir sua produção de soja e gado, acabam invadindo uma área do território e algumas áreas são áreas de proteção ambiental, como a área da Amazônia. Então, nós temos aqui nessa imagem essa mancha que mostra o quanto tem sido invadido as áreas de floresta amazônica e muitas vezes ocasionando desmatamento ou queimadas. O agronegócio no Brasil, ele envolve a tecnologia, uso de fertilizantes, máquinas agrícolas, técnicas controladas, as irrigações e sementes selecionadas, substitui o trabalho de muitas pessoas, né? O agronegócio no Brasil tem sido responsável por grande parte da exportação do produto agrícola no nosso país, grãos, legumes, carne, né, frutas, tudo isso fazendo parte do agronegócio brasileiro. Ele apresenta uma alta produtividade em virtude da tecnologia, substituindo a mão de obra, que faz com que se produza mais em menor tempo. Engloba vários processos de cultivo, técnicas de cultivo, a industrialização, comercialização e a distribuição da pecuária, da agropecuária. A soja e a pecuária intensiva no Brasil têm crescido muito e se despontado no agronegócio. E nós temos aqui uma imagem onde mostra o Brasil como um produtor de café, de açúcar, de carne bovina, de aves, tanto líder na exportação de cana-de-açúcar e etanol, e o segundo maior produtor de soja no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos.
Já a agroindústria são empresas agrícolas que no mesmo lugar de cultivo, na produção, eles ali constroem uma indústria e do seu derivado, do produto plantado naquela área, eles começam ali a produzir. Como exemplo, nós temos na imagem a produção de soja e a industrialização do óleo de soja. Isso também é muito comum nos derivados do leite, com a produção de iogurte, margarina, manteiga, leite. E aí nós temos também a laranja e principalmente a soja, despontando na agroindústria. Já a agricultura familiar, muito comum no nosso território brasileiro, naquelas pequenas propriedades, os minifúndios, onde é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno. Boa parte do que nós consumimos vem da agricultura familiar. Essa agricultura ela emprega 70% dos trabalhadores e corresponde a 80% do total dos pequenos estabelecimentos rurais. Lembro dos pequenos, né, dos minifúndios. Esses estabelecimentos eles concentram muito mais aqui na região Nordeste. Agride menos o meio ambiente e adota práticas de desenvolvimento sustentável. E aí nós temos nessa imagem como a agricultura camponesa emprega cerca de 74% de mão de obra, dando emprego a muitas pessoas. Já no agronegócio, a gente tem instituído mais aquisição de máquinas, a produção é em grande escala, é voltada à exportação e a empregabilidade é bem menor, cerca de 26%. A agricultura familiar ela passa a ser importante, cerca de 74% da agricultura familiar emprega bastante gente da área rural. Já a agricultura e o meio ambiente, a gente fala que, infelizmente, as técnicas de agricultura, para obter um resultado mais rápido, acabam modificando e causando um dano ao meio ambiente, como o uso de agrotóxicos, por exemplo. Né? Esses compostos químicos, eles acabam sendo utilizados para evitar algumas pragas e acabam contaminando as águas subterrâneas no momento em que a água da chuva penetra o solo e esse solo contaminado leva a água até o lençol freático. Então, nós temos aqui duas imagens, uma feita pulverização de agrotóxicos de forma manual e outra de forma mais rápida, mais eficiente com máquinas. Essas atividades agropecuárias, elas causam os danos ao meio ambiente, como a contaminação das águas subterrâneas, prejuízo à saúde dos trabalhadores e aos animais, comprometimento da qualidade dos alimentos, como um agrotóxico, a compactação do solo, o solo acaba ficando infértil devido à utilização de máquinas e o esgotamento do solo também, porque acaba não tendo a rotação de culturas, ou seja, em um período planta-se uma coisa, no outro período planta-se outra para se restabelecer o solo. Já as práticas sustentáveis, elas viabilizam como forma de alternativa, respeitando os recursos naturais, é muito comum na agricultura familiar, é utilizado de forma orgânica, sem uso de agrotóxicos, então essas práticas sustentáveis, elas reduzem o desmatamento, por muitas delas são plantadas em meio às florestas, evita o uso de produtos químicos nas plantações, utiliza a água de forma mais responsável, sem gastar muita água, e há uma valorização da agricultura familiar e orgânica, não causando muito dano. E falando em agricultura orgânica, nós encontramos a agricultura orgânica nos nossos mercados, mas ainda é um tipo de agricultura cara, pois requer maiores cuidados, um número muito grande de pessoas trabalhando, né? E não se utiliza agrotóxicos e pesticidas, o que faz com que essa agricultura torne-se um pouco mais lenta, seus resultados sejam mais lentos do que os resultados de uma grande produção. Elas não se utilizam de sementes geneticamente modificadas. Sendo assim, a gente finaliza o nosso assunto. Não esqueçam de estudar e até a próxima aula.